Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Por aqui, pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia, trazendo mais uma edição desse programa que tem alcançado milhares de vidas. Quero agradecer desde já você que tem participado conosco, você que tem enviado aí os seus vídeos com a sua pergunta. Amém? Nós iremos para a vinheta, logo após nós estaremos de volta. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Nós iremos agora para a pergunta, e quem enviou foi a irmã Lília Rocha. Vamos ao vídeo. Paz do Senhor, eu me chamo Lilian Rocha, eu moro na cidade de Bacabal, Maranhão. Eu quero parabenizar primeiramente o pastor Denis pelo seu belíssimo programa. Pastor, a minha pergunta é: por que Deus não destruiu Satanás assim que ele pecou? Essa é a minha pergunta. Muito bem, irmã Lília. Quero lhe agradecer pela sua participação. E essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela é uma dúvida que paira na cabeça de muitos cristãos. Por que Deus não destruiu Satanás no ato ali da sua rebeldia, da sua rebelião? Há quem diga que Deus não o destruiu porque ficaria uma dúvida na cabeça dos outros anjos a respeito da justiça de Deus. Eles iriam, de acordo com o que Satanás havia plantado ali na mente dos anjos, que ninguém sabe qual foi o teor, na verdade, da conversa de Satanás, mas a gente pensa e tem essa ideia de que Satanás deve ter falado sobre a justiça de Deus colocada em jogo, que Deus era um Deus que não dava oportunidade, não era um ser democrático, e que no governo de Satanás, de Lúcifer, todos os seres teriam direito e liberdade, E aí, por que então que Deus não destruiu? Eu ainda não estou respondendo a pergunta, eu estou falando da teoria que se pregam a respeito disso. E aí Deus resolveu não destruir Satanás para que os anjos pudessem ver com seus olhos qual era o intuito de Satanás, para que tirasse da mente qualquer resquício de dúvida a respeito da justiça de Deus, da piedade de Deus. Então essa é a explicação que muitos dão a respeito desse assunto. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de crer dessa forma, porque, no meu entender, os que foram para o lado de Satanás são os que tinham sido realmente convencidos por ele. Os que não aderiram a Satanás é porque eles não tinham realmente, eles não botaram em xeque, na verdade, a justiça de Deus. Eles tinham certeza do lado em que eles queriam ficar. A gente tem que entender, meus queridos, que a Bíblia, ela falando dessa questão de fé, de acreditar em Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que é de dúvida, a Bíblia diz que é pecado. Então, se aqueles anjos tivessem ficado com alguma dúvida a respeito do caráter de Deus, a respeito da bondade dele, da justiça dele, eles já não eram mais dignos de estar ali. Entendeu? Então, eu não acredito nessa questão. Não é uma questão muito convincente, não é uma resposta muito convincente dizer que Deus não destruiu Satanás porque, para não ficar dúvida na cabeça dos anjos, quem foi para o lado de Lúcifer foi porque foi convencido. Os que ficaram do lado de Deus ficaram porque realmente esses já estavam convencidos. Agora, a questão é, por que então que Deus não destruiu? Agora nós iremos para a pergunta da irmã, para a resposta da irmã Lília. Por que então, se nós descartamos essa questão de que os anjos que não se submeteram aos planos de Satanás, eles não ficaram com dúvida. Se Deus não destruiu Satanás, não foi para provar para os anjos a sua fidelidade? Então, qual teria sido o motivo pelo qual Deus não destruiu Satanás? E aí nós vamos entrar agora na palavra de Deus,
no capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 14, aliás, do 12 ao 14, viu? Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14, nós iremos ver o que é que diz a Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, como a gente viu aí no texto que foi lido, o pecado de Satanás, para nós entendermos essa questão, primeiro nós temos que entender qual foi o pecado de Satanás. O pecado de Satanás foi ele achou que ele poderia se assemelhar-se a Deus, ele poderia ser um Deus, né? Mesmo com tanta honraria que Deus havia dado a ele, mas ele ainda era um ser que recebia ordem, mas ele não queria mais receber ordem, ele queria dar ordem, ele queria ser um Deus, ele queria dividir com Deus, né, a glória. E aí esse foi o pecado de Satanás. E o texto diz que, né, o orgulho, a soberba, né, a vaidade entrou no coração de Lúcifer, né, e aí esse foi o pecado dele. Então, veja bem, se o pecado de Satanás foi querer assemelhar-se a Deus, Deus não poderia destruir Satanás sem primeiro fazer com que ele passasse por uma humilhação. Você há de concordar comigo que você perder não é o clímax da sua derrota, só o fato de você perder. O que realmente faz a diferença é para quem você está perdendo. Se você perder para alguém que é mais forte do que você, essa derrota ela não é uma derrota. Ela não seria uma derrota 100%, porque você morreria como um herói, né? Morreu enfrentando alguém que é maior do que você. Então, ficaria muito fácil para Satanás se Deus o houvesse destruído ali, né? Ele iria, mesmo ele sendo destruído, ele iria ser destruído, mas com aquela fama de que ele enfrentou Deus, né, foi destruído pelo próprio Deus. Então, aí é onde entra a questão. Deus, na sua infinita sabedoria, diz, eu não vou destruir Satanás agora, porque eu irei destruir ele, mas primeiro eu quero humilhar, porque o pecado de Satanás foi querer assemelhar-se a Deus. Então Deus diz assim no seu coração, na sua mente, na sua sabedoria, ele diz, olha, só destruir Lúcifer não é o bastante. Aí o que é que Deus faz? Deus transfere essa guerra para cá, para a terra, e aí ele faz o homem, eu e você, para que através de nós, e só lembrando, né, a nossa matéria, ela é uma matéria terrena, não é? A matéria terrena. E a Bíblia diz que nós somos menores do que os anjos. Então, pior do que Satanás ser destruído, é ele ser destruído por seres que é menor do que ele. No caso, o barro, né, o pó. Eu gostaria de ler aqui para vocês, Hebreus capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então veja aí, meus irmãos, esse texto ele é muito revelador. Deus faz o homem menor do que Satanás, menor do que os anjos, para que através do homem, né, Deus lute contra Satanás e no final, através do próprio homem que é pó, né, como está lá em Gênesis, né, o homem foi tirado do pó e para o pó voltará. Então, através do pó, do barro, aquele ser que é tão orgulhoso, que já teve entre as criações de Deus, teve no topo, né, como o próprio livro de Isaías declara para nós. Então, o que é que acontece? Ele vai, além de ele ter perdido toda a sua glória, aquela honraria, no final, o seu final será triste, porque ele será destruído por seres menores do que ele, menores e terrenos, seres terrenos, tirados do pó,
Então, essa é a explicação mais lógica e mais coerente para o fato de Deus não ter destruído Satanás. Porque ficaria muito fácil, ficaria muito, muito simples Deus destruir Satanás. Deus bolou todo um plano para que, através desse plano, que envolve a mim e a você, Deus destruir Satanás no final e o próprio Deus ser engrandecido. É por isso que você tem que entender que você faz parte desse plano. Você tem que entender que nós estamos em uma guerra. E essa guerra, ela não começou no Éden, ela começou no céu. E nós estamos aqui para guerrear essa guerra, para lutarmos esta guerra. E no final, nós seremos vitoriosos com o poder de Deus. Amém, meus queridos? Deus, ele nunca entrou em confronto direto contra Satanás. Por quê que Deus nunca entrou em confronto direto com Satanás? Porque ninguém pode lutar contra Deus e permanecer vivo. Lá quando houve a guerra no céu, narrado, lá no capítulo 12 de Apocalipse, não foi Deus que lutou contra Satanás, foi os anjos, né? Foi Miguel que lutou contra Satanás e seus anjos e expulsou eles para a terra. Por quê? Porque ninguém pode lutar com Deus e continuar vivo. Se Deus tivesse entrado em confronto com Satanás, Satanás não escaparia daquele confronto. E todas as vezes que houve confronto na Bíblia envolvendo Satanás, Deus nunca esteve na frente desse confronto. Porque o verdadeiro confronto e o último confronto será com o próprio Deus. E quando Deus entrar em confronto contra Satanás e seus anjos e os ímpios, aí sim será para a destruição de Satanás. Entendeu? Então, é importante que nós saibamos disso. Por que Deus não destruiu Satanás? Porque ficaria muito simples. Deus bolou um plano perfeito, envolvendo o homem que veio do pó, para que através desse homem, que é menor do que os anjos, e Deus, com seu poder, possa vencer Satanás e dizer no final: olha, tu queria ser igual a mim, né? Achava que poderia se igualar a mim, no entanto, tu perdeu para seres menor do que tu, e agora a tua recompensa por ter se rebelado será a tua destruição. Então, irmã Lília, a resposta para a sua pergunta é essa: por que Deus não destruiu Satanás? Porque Satanás não poderia ser destruído com honra, ele teria que passar por um processo de humilhação, entendeu? Todos os dias, quando nós lutamos contra Satanás para fazer a vontade de Deus, todos os dias, quando você diz não para o pecado, você está derrotando Satanás. E a vitória, a última derrota dele será naquele grande dia, né, por ocasião da vinda de Cristo, amém? Mas uma outra pergunta que as pessoas fazem, que também tem a ver com essa pergunta, é sobre a grande batalha, né? Como será essa batalha? E eu vejo também algumas pessoas respondendo, falando sobre isso, e aí eles dizem que vai haver uma guerra, né? Eles falam de uma guerra literal entre o Cordeiro de Deus, entre Cristo e Satanás. O Satanás vai fazer uma espécie de ajuntamento de pessoas e vai confrontar contra o Cristo, contra o Filho de Deus. Mas isso, por mais que seja uma conversa bonita de se ouvir e eletrizante, uma guerra, uma grande guerra, a guerra do Armagedon. Mas a Bíblia não diz que será bem assim, meus queridos. Na verdade, não haverá uma guerra lá no final. A guerra está sendo agora. No final haverá apenas uma sentença. Porque, como eu já disse, ninguém pode lutar contra Deus e ninguém pode lutar contra Deus, na verdade. Deus não tem opositor. Ninguém pode dizer assim: eu me oponho a Deus, porque geralmente só tem opositor quem pode lutar mano a mano, e ninguém pode contra Deus. Mas o que a Bíblia diz, então, sobre a destruição de Satanás? Nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que diz a palavra. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito bem. Então, veja bem, né, eu já vi até
num cenário de cinema, as pessoas desenhando, fazendo ali aquele cenário, como será aquela grande batalha. Satanás vai reunir, né, os militares humanos e aquelas armas de guerra para lutar contra Deus. Irmãos, essa guerra não vai ser uma guerra física. Satanás não é tolo, ele sabe que arma física, arma biológica, nada pode contra o Filho de Deus. Não é assim, ele sabe. O que é que vai acontecer então? Na verdade, naquele grande dia, o que vai acontecer é que Satanás será destruído. Ele não tem chance de lutar contra o Filho de Deus. Deus vai desfazê-lo com o sopro da sua boca. Porque Deus, ele é eterno, Deus, ele é grande, Deus é poderoso, Deus é infinito. E ninguém ousa lutar, se colocar de frente a Deus para lutar contra ele. Então, Satanás será destruído rapidamente, não haverá guerra. Depois, né, pelo que as pessoas falam por aí, parece que vai ser assim, lá vai, Cordeiro de Deus, sai, joga o misto daqui para lá. Aí o Cordeiro de Deus afasta aqui, passou aqui. Aí segura que lá vai. Não vai ser assim não, meus queridos. Não vai ser dessa forma. Simplesmente ele será destruído com o sopro da sua boca. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 em diante, ela nos explica muito bem essa questão, né? Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 em diante, nós vamos ler agora para você ver. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo dos céus, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, meus queridos, você viu aí que não haverá, de fato, essa guerra. Após os 1000 anos, os que ficaram para a segunda ressurreição serão ressuscitados, os ímpios, porque os justos já estão no céu, né, eles foram na primeira ressurreição. Então, quando Jesus volta, no final do milênio, para ressuscitar os ímpios, e aí, quando Satanás vira aquela multidão de pessoas em cima da terra, então ele vai sair enganando mais uma vez, pela última vez, esse povo, botando na cabeça desse povo que eles podem lutar contra o Cordeiro de Deus, mas Satanás está enganando, porque ele sabe que ali é o fim dele. Ele sabe que ele já foi sentenciado. E aí o que é que acontece? Na verdade, ele não está levando o povo para uma guerra, ele está levando o povo para ser destruído. Você lembra quando ele disse para Jesus, quando Jesus foi lá para expulsar ele lá do homem, ele disse, ainda não chegou o meu tempo, ainda não é tempo de eu ser destruído. Lá em Apocalipse diz que Satanás está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, na verdade, ele vai enganar esse povo, iludir esse povo, dizendo com a ideia de que eles podem lutar contra o Cordeiro de Deus, mas ele está levando para a morte. Ele sabe que ali é o fim dele. E aí o que a Bíblia diz? Vai descer fogo do céu e vai consumir Satanás, seus anjos e os ímpios. E aí chegou o fim dele. E aí vai ser o confronto, vai ser o primeiro e último confronto, né, de Satanás contra o Cordeiro de Deus de uma forma direta, tá certo? Então, é isso. Por que Deus não destruiu Satanás? Porque ele queria que Satanás passasse por um processo de humilhação para entender que ninguém pode se assemelhar a Deus. E todos os dias, quando você diz não para Satanás, diz não para o pecado, você está derrotando ele. E a última derrota será naquele grande dia, onde ele será destruído de uma vez por todas, lançado no lago de fogo com enxofre, que é a segunda e a última morte. Amém? Que Deus nos sustente, que Deus nos abençoe, que possamos estar firmes nessa guerra. Lembre-se sempre do que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que nossa luta não é física, nossa luta é espiritual. Você não quer fazer parte dessa guerra? Se você quiser, aceite, procure
a Jesus o mais rápido possível. Aceite Ele, confesse Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você esteja do lado do Cordeiro de Deus naquele dia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe, deixe o seu like, ok? Que Jesus abençoe sempre. Espere, porque estaremos logo trazendo mais um tema para nós debatermos aqui. Até a próxima.